sabem, vocês são a plebe maldita. No passado, alguma coisa disso estava aqui dentro. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor está nos transformando. Não é? Olha, eu sou tão grato ao Senhor por tão grande salvação em nossas vidas. Tão alegres de estar debaixo do operar de Deus hoje. O objetivo de Deus não é formar uma elite, é edificar o corpo de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 8, mostra algo importante também. Na segunda parte do versículo 1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Está vendo que maravilha, amados irmãos? O negócio é estar na vida e estar cheio de amor. O negócio é usar o Espírito, amados irmãos. Voltando para 2 Coríntios capítulo 3. É o Senhor, é Deus que nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? A letra traz conhecimento. E esse conhecimento, essa lei, tem uma demanda, tem uma exigência. Mas nós somos capazes de cumprir a lei? Não. Nós não somos capazes de cumprir a lei. E isso traz um tormento. Isso traz um sofrimento imenso. Isso está em Romanos 7. A partir do versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Devia ser para a vida, mas torna para a morte. Por quê? Porque quando tem exigência, logo vem um pecado, né, para a gente quebrar a lei. Sabe, eu gostava muito de brincar quando era pequeno, brincar com as pessoas, aquele jogar sério, né? Então, ficava na frente da pessoa. E sabe como é que você faz a pessoa rir? Você não precisa fazer careta, é só falar para ele: não ria. Já começa a rir. Quando surge a lei, diz assim: não ria. Dá uma vontade de rir. Se diz aqui: não toque nisso aí. Dá uma vontade. Antes você não tinha vontade de tocar, mas porque disse não toca, dá uma vontade de tocar. Não é verdade? Oh, não é para comer isso. É. Está vendo? Isso é lei, isso é exigência. Mata. Porque a lei exige, mas não capacita. Mas louvado seja o Senhor, o que Paulo chegou a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Se lembra? Olha, quantas vezes no passado esse versículo foi falado para nós. Por quê? Porque o Senhor se tornou Espírito. Ele é agora que nos capacita. E o capítulo 8 de Romanos, versículos 1, 2, 3, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei,
Algumas traduções dizem, o que a lei não foi capaz de fazer, por causa da nossa carne, por causa da enfermidade da nossa carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. A lei não pôde fazer, mas Deus deu uma solução, enviou o seu Filho, que morreu por nós e se tornou Espírito, e hoje nos dá vida, hoje Ele nos capacita. Voltando para 2 Coríntios capítulo 3, por isso que ele chama esse ministério da letra de ministério da morte, no versículo 7. Gravado em letras em pedras, tinha uma glória. Sabe, a letra traz glória, porque você tem um conhecimento. Quando você fala algo que ninguém sabe, todo mundo diz, mas é só na primeira vez. Porque quando você fala pela segunda vez, ninguém vai fazer, por quê? Porque já sabe. Então, a glória dura aquele instante só. Quando você fala algo que ninguém sabe, glória! Terminou. Porque na hora que você falar pela segunda vez, todo mundo diz, eu já sei isso aí. É uma glória que desvanece. E esse ministério da letra é chamado de ministério da condenação, porque traz condenação. Mas, o que é da vida tem uma sobreexcelente glória. Tem uma glória que é permanente. É algo da vida. E esse ministério do Espírito é chamado também de ministério da justiça, no final do versículo 9. Justiça é o quê? É fazer o que Deus determinou. É o ministério que nos leva a fazer e praticar o que Deus determinou. Amados irmãos, isso está colocado diante de nós. Qual é o caminho que nós vamos tomar? Amados irmãos, os irmãos conseguem ver? Deus quer hoje ministros da nova aliança. E só ministros da nova aliança conseguem escrever cartas vivas. Só ministros da nova aliança não vão dispensar letra, mas vão dispensar espírito. E esse espírito vai trabalhar no interior das pessoas. E essas pessoas vão expressar algo. Serão uma carta viva. Essa é a nossa função. Isto é pregar o evangelho do reino, amados irmãos. Porque é evangelho que faz entrar no reino. É a palavra que faz entrar no reino. É a palavra que leva ao crescimento. Os irmãos compreendem por que o nosso amado irmão tem enfatizado tanto negar a vida da alma, exercitar o espírito, não é? Invocar o nome do Senhor, servir os irmãos, servir em espírito, em realidade, praticar a palavra. É para nós sermos salvos dessa esfera antiga. Daquilo que desvanece, das coisas temporárias, para que entremos em algo que é permanente, ligado ao próprio Deus. Eu vou dizer uma coisa, se estamos no ministério da letra, cada vez nós nos sentimos mais autossuficientes, mas se nós estamos no ministério do Espírito, no ministério da nova aliança, cada vez mais sentimos necessidade dos irmãos, necessidade uns dos outros. E ainda mais, o ministério da letra traz esterilidade. O ministério do Espírito traz fruto. Hoje, isso está colocado diante de nós. Amados irmãos, temos ou não necessidade de mudar de atitude? Nosso contato com a palavra de Deus é tão importante. Nossa comunhão, a oração é tão importante.
Nossa comunhão uns com os outros é tão importante, não é? Leitura da Bíblia, a leitura dos livros espirituais é tão importante. Por quê? Porque nós precisamos ser constituídos com a pessoa do Senhor. E ministrarmos esse Senhor aos outros. O ministério da letra é o caminho fácil. Mas passa. Nós queremos o que é permanente, amados irmãos. Deus nos deu uma comissão, e essa comissão somente pode ser levada pelo ministério da nova aliança. E para isso, Deus precisa de ministros da nova aliança. Você quer ser esse ministro? Ministro da nova aliança? Você vai permitir Deus trabalhar em você? É tão bom deixar Deus trabalhar em nós. Sermos um com o Senhor. Sermos enchidos pelo amor de Deus. Nós nos preocupamos com as pessoas. Nos preocupamos com o que Deus quer. Nós não somos pessoas infrutíferas. Não somos pessoas inativas. Em nós mesmos, nós somos assim. Mas Deus está trabalhando em nós. Estamos negando a vida da alma. Não vamos ser teimosos, amados irmãos. Vamos ser perseverantes. Ficar firmes naquilo que o Senhor entregou. Amém? Você aceita a comissão que Deus te deu? Eu pergunto, da maneira que nós estamos, atitude inadequada, podemos levar adiante a comissão? Não. E por isso que precisamos dessa aliança. Por isso precisamos tanto do ministério de João, precisamos tanto do ministério de Pedro, precisamos tanto do ministério de Paulo. Essa questão do fogo arder no nosso interior está ligado a essa questão do Deus de toda consolação. Está ligado a essa questão dessa sentença de morte que é em nós. Tem tanta coisa dentro de nós ainda que Deus precisa terminar, para que o que é vida, o que é ressurreição, se expresse em nosso ser. Louvado seja o Senhor. Deus nos deu caminhos. Deus nos deu ferramentas. Deus nos deu visão. Deus nos deu a palavra. Deus deu tudo para nós. Nós não temos desculpa, amados irmãos. Temos? Vamos um dia, diante do Senhor, poder falar para Ele: ah, Senhor, eu não sabia. Vamos poder falar isso? Não. O Senhor disse: eu falei para você. Eu entreguei para você. E você não fez nada. E aí? Mas se nós respondermos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos reinar com o Senhor. Sabe, quando a gente está no ministério da letra, nós achamos o rei mesmo. Ah, eu sei tudo. Eu sou o rei. Eu vou mandar. Não vai nada. Porque nós vamos reinar com o Senhor. Nós não vamos tomar o lugar do Senhor. Os irmãos entendem? Quem vai reinar é Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Não é Cristo que vai reinar comigo. É muito diferente. Se eu hoje aproveito as coisas e eu quero reinar, tá mal. Eu tenho que deixar Cristo reinar e eu vou reinar com Cristo.